Olá, crianças, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Então, crianças, vamos aqui para mais uma aula de educação física, não é? E com ela nós vamos trazer a correção de uma das nossas atividades. A nossa atividade tratava aí sobre esporte, né? O nome da atividade é Esporte é Vida. Localizem aí no caderninho de vocês, tá bom? E vamos começar a nossa correção e tratar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos começar. Bom, crianças, na atividade, né, antes das questões, foi tratado aí um texto e dizia assim: leia o texto e sobre ele responda as questões propostas. Retire as respostas do texto. Então, assim, como o assunto é bem amplo, né, a gente tem muito conteúdo dentro desse assunto esporte. Então, a gente vai tratar desse texto para poder responder as nossas questões. O texto diz assim: esporte é vida. Vida e esporte estão muito ligados para jovens e adultos em qualquer idade. Esporte com bola é sensacional. Vôlei, basquete, tênis, handebol e futebol. Judô e karatê são esportes de luta. Musculação e natação melhoram a respiração. Não precisa ser atleta para deles participar. Basta apenas ser esperto para um deles praticar. Realmente, baseado aqui nesse texto, a gente vem aí trabalhando o conteúdo esporte e a importância dele. De fato, gente, a gente precisa estar se exercitando por vários motivos. E eu diria que o principal deles, né, o principal dentre tantos motivos é a nossa saúde. Gente, esporte é vida, é saúde, é melhoria do sono, é tornar a pessoa mais ativo, mais esperto, mais participativo. Trabalha a questão das pessoas em sociedade, como nós já estudamos lá nas nossas primeiras aulas, né? A questão do respeito, a questão de competir de forma saudável. Saudável em todos os sentidos, principalmente no que nós já falamos, que se trata de saber ganhar e saber perder. Respeitar limites, né? Então, o esporte, ele traz aí muitos caminhos e muitos caminhos bons, tá? O principal deles é a questão da saúde. Então, principalmente para nós que estamos agora em nossas casas, devido à questão da saúde pública, né? Devido a essa pandemia toda, precisamos estar constantemente nos exercitando, tá bom? Você não precisa, de repente, frequentar uma academia de esportes, como a gente viu no filminho da Mônica. Você não precisa, de certa maneira, estar saindo para, de alguma forma, correr aí um certo risco. Mas em casa, você vai buscando jogar uma bola numa área que seja possível, pular corda, trabalhar algumas brincadeiras que também trabalham o teu corpo, e aí você está exercitando a questão também do esporte, a questão dos exercícios físicos, tá bom? Então, ele trata aqui de vários esportes na modalidade de luta, na modalidade aí respiratória, que é a questão da natação, né? A musculação também. Traz aí a questão de você saber que não precisa você ser um atleta, profissional para você estar participando de algum tipo de esporte. Não, basta você querer, basta você se identificar, querer participar, querer mudar mesmo a sua vida com relação à busca de uma melhor condição física, né? Saúde, digamos assim. Então, já que a gente falou um pouquinho aqui do que trata o texto, vamos falar agora um pouquinho das questões. Como eu disse, as questões foram retiradas, né? As respostas foram retiradas do texto, tá? Mas dá pra gente conversar bastante sobre elas. Na primeira questão tem assim: escreva os exemplos de esportes praticados com bola. Gente, é uma infinidade de exemplos de esportes que eu posso estar utilizando a bola para praticar. Mas como são retirados do texto, no texto temos vôlei, basquete, tênis,
handball e futebol, tá? Então, foram esses os listados lá no texto. 2. Judô e karatê são exemplos de qual tipo de esporte? São esportes de luta, certo? Olha, nós temos, por exemplo, um esporte, né, que é a capoeira, que a capoeira, ela tem aí, envolve um pouquinho luta, envolve um pouquinho da dança, eu diria que principalmente a dança, e todos esses esportes, eles vêm tratando aí do respeito, da socialização das pessoas. Então, quando eu falo aqui de esportes de luta, nunca de maneira nenhuma, nós temos que pensar como esporte e violência. Não. Aqui é uma forma de manifestar, né, exercícios, atividades e modalidades diferentes dentro desses esportes, tá bom? Isso tudo trabalha o raciocínio das pessoas, a questão da organização, horário, condicionamento físico, tá bom? Então, tudo isso envolve aí o esporte quando você está inserido nele, tá bom? Já adianto que é muito importante, como eu venho falando aqui desde o início da aula. 3. Quais são os esportes que melhoram a nossa respiração? Segundo o texto, são musculação e natação. Gente, musculação, tá? É muito importante, porque trabalha aí até mesmo a parte da postura. Muitos especialistas tratam a questão da postura, do sentar correto, tá? Das dores no corpo. Eles trabalham a musculação, claro que com o acompanhamento de um profissional, né, da área de educação física, para estar trabalhando essa situação. E a natação, a maioria das crianças já começam a vida esportiva aí pela natação, né? Claro que alguns vão aí pro lado do futebol, do balé, de outros tipos de modalidade, mas a natação é bem comum para as crianças, né? Isso é só um exemplo, não é regra, mas a maioria das crianças geralmente inicia aí pela natação. E a natação, todo mundo sabe, mexe com todo o corpo e principalmente com a respiração. Então, é muito importante aí até mesmo para você trabalhar a questão do sono, tá? Porque quando a gente pratica alguma atividade física, a gente fica bem ativa, a gente trabalha bastante o corpo, então a gente tende a ter uma melhoria no nosso sono, na qualidade. E assim envolve também a alimentação, que muda bastante. E juntando tudo isso, são muitos benefícios. 4. Só pratica esporte quem é atleta? Explique sua resposta. Se preciso, pode pesquisar para responder. Vocês poderiam ter pesquisado, estudado outros conteúdos, lido algumas informações sobre esportes, mas é bem claro, até mesmo no texto, que não é preciso ser um atleta para estar praticando algum esporte. Basta querer, né? Aí ele diz, não, segundo o texto, para praticar esporte basta ser esperto, ou seja, basta querer. Gente, esse ser esperto e basta querer é de fato você querer se exercitar, é querer buscar viver melhor, tá? Porque esporte, como o próprio título diz, esporte é vida, gente, esporte é saúde. Todo tipo de esporte, todo tipo de exercício físico, a principal função aí é trazer coisas boas para a nossa vida, benefícios para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa respiração, para o nosso sono, para a nossa alimentação que melhora. Então, é tudo de bom, né, crianças? Então, a quarta questão tá aí respondida, bem explicadinha, tá certo? Mas vocês podem dar uma lida em outras informações e vocês vão ver respostas bem semelhantes, tá? Mas que, no mais, a questão é essa daqui. Bom, eu trouxe essa frase aqui porque ela diz muito do que nós tratamos hoje na aula, né? O esporte é o lazer acompanhado de saúde. O que significa isso, gente? Olha, como eu falei, você não precisa
se matricular numa academia de modalidades esportivas, né? Às vezes você pode não ter tempo, disponibilidade, às vezes até mesmo financeira, não tem aquela disponibilidade de tempo, vários motivos. Mas isso não deve ser impedimento para que a gente não se exercite. E quando ele fala de lazer, ele trata, sabe de quê, crianças? Bom, vocês podem, como eu falei, pular corda, andar de bicicleta, jogar bola, dançar para quem gosta, se exercitar de várias formas. Porque quando vocês escolhem estar se exercitando, escolhem atividades de lazer, a gente passa a perceber, e quando eu digo a gente, eu digo todos nós, porque isso é bom para crianças, adultos, adolescentes, as pessoas de maior idade, né? Isso é muito bom. Então, tá todo mundo aí incluído nessa arte de praticar esportes, viver o lazer para buscar uma maneira saudável, para viver uma vida de forma saudável. Então, lembre-se sempre disso, esporte, seja ele qual for o que você for escolher para fazer, ou mesmo uma atividade ao ar livre, né? E aí vem o lazer. A tendência é só melhorar o estilo de vida de cada um de nós, tá bom, crianças? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos continuar trabalhando aí esse tema. Logo iremos para um próximo, tá bom? E aí eu deixo aqui para finalizar a aula um grande abraço. Espero que isso logo passe, para que a gente possa se conhecer pessoalmente, para que a gente possa aí estar juntinhos e trabalhar mais e mais conteúdos, tá bom? Então, crianças, um forte abraço em cada um de vocês. Fiquem bem, se cuidem, tá bom? E até breve.